Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu trouxe um vídeo hoje aqui pro canal que eu acredito que tenha muitos profissionais, vários vídeos aqui, né, sobre esse assunto, mas eu trouxe também para vocês uma outra forma e alguns mitos que são mais comuns, que mesmo tendo tantos conteúdos assim, ainda falado se é ou não mito ou verdade com relação à depilação. Eu trouxe só alguns e se eu não falei um que vocês acham importante, podem colocar aqui nos comentários no final, ok? Os mitos e verdades sobre a depilação. Eu trouxe só alguns, como eu falei, tá? E o primeiro é se os pelos engrossam com a depilação a cera. Não, gente, os pelos não engrossam com a depilação, pelo contrário. A cera, a depilação com cera morna principalmente, na técnica correta, além dele afinar o pelo, pode diminuir, né? Por exemplo, na linha da Spa Depil temos a pasta grega, que ela faz um tratamento, né? Ela afina a camada córnea da pele, fazendo com que o pelo nasce com 3 ou 4 depilações aí mais finos. E com o tempo pode até diminuir a quantidade de pelos. Então, para quem tem aquele pelo muito resistente, muito grosso, a pasta grega da Spa Depil é excelente para fazer esse tipo de tratamento, dentre outros ativos que contém na formulação, que auxiliam em outras coisas também. Tem algumas ceras, eu tô colando, tá, gente, pra não ficar muito prolongado o vídeo, né, porque aqui senão o YouTube ele dá uma barrada, então eu trouxe aqui só pra mim não me perder muito. Uma outra questão com relação a afinamento e engrossamento de fios, né, de pelos com depilação, seja ela com cera ou em lâmina, é a Gillette. A Gillette, gente, também não engrossa o pelo. Ah, Sara, mas muito se fala que tem que substituir a Gillette pela cera. Sim, tem que substituir, porque a cera infinitamente é bem melhor, né? Mantém uma depilação muito mais saudável, a pele mais íntegra do que a Gillette, com certeza. Mas não é pelo somente o fato da Gillette engrossar os pelos. Na verdade, a Gillette ela não engrossa. O que acontece? A Gillette, quando a gente passa a lâmina, né, sobre a pele para aparar o pelo, porque é isso que a Gillette faz, ela corta o pelo, ela apara, né? Ela não arranca pela raiz. O que acontece? Esse pelo que ficou com o cotoco na raiz, ficou a raiz, a haste que fica por baixo da pele, ela fica desfiada. A lâmina, ela corta e desfia o fio. Aí o que acontece? Essa haste, esse fio que foi cortado e deixou a raiz fica enfraquecida e nas pontas, conforme 3, 4, 5 dias aí após a passada da lâmina da Gillette na pele, essas pontinhas da haste do fio começam a soltar, começa a crescer várias pontas, igual o cabelo, né? Se a gente não corta ele com uma certa frequência, não mantém o corte dele, ele começa, e não cuida, né? Ele começa a crescer pontas duplas, pontas triplas, quádruplas e assim por diante. Então, o que acontece? A impressão que dá é que o pelo é grosso. Mas, quando a gente puxa esse pelo na cera ou até mesmo na pinça, a gente observa que o pelo, ele tem várias pontinhas e a haste, ela começa a ficar com várias pontas. Então, na hora que você puxa, parece que é um pelo só. Mas, na verdade, é um pelo só, não deixa de ser um pelo só com várias pontinhas. Então, a Gillette não engrossa o pelo, ela desfia a haste, fazendo com que esse pelo, ele começa, a pontinha dele não sai todas, então começa a se encravar. É uma questão aí que a Gillette ocasiona. E um pelo encravado, né, um pelo que foi puxado ou então ele foi cortado, é um corpo estranho e o organismo começa a reagir contra esse corpo estranho. Então é onde acontece a inflamação, a infecção e até mesmo pelo encravado, que não deixa de ser a foliculite, né? O pelo encravado é um processo da foliculite, certo? Outro mito.
Os pelos causam mau odor? Não, gente. Você não depilar não quer dizer que você vai ter um mau cheiro, de forma alguma. O mau cheiro, ele vem de outros fatores. O que a depilação a cera faz é ajudar no tratamento, no cuidado dessa pele que tem uma sudorese excessiva, um descontrole hormonal, a pessoa transpira muito, porque o que acontece? Por que a pessoa tem um mau odor, mau cheiro por conta do suor? Porque assim, o mau cheiro ele vem da decomposição das bactérias, né? Você transpirou, você fez uma atividade física, você transpirou ali. Então, na região da axila, na região aqui do busto, do pescoço, nas regiões mais quentes do nosso corpo, começa a proliferar bactéria. Essas bactérias elas começam a se decompor ali. Então, da onde vem o mau cheiro? O pelo, ele não ocasiona o mau cheiro. Também não ocasiona a decomposição das bactérias. O que o pelo atrapalha na aplicação, na higienização. Então, a depilação é bacana manter por conta da facilidade de você cuidar dessa região. Mas vale lembrar que o mau cheiro, ele não interfere, não vai interferir se você tem pelos ou não, tá? Ele vai, se você tiver alguma predisposição aí a uma tendência a ter um mau cheiro, né, um excesso de produção de hormônios, uma sudorese, que é aquela transpiração excessiva, se não tem uma higiene regular e certa, você vai ter um mau cheiro, tendo pelos ou não, tá? Então, a depilação é bacana manter para você ter um auxílio maior na aplicação de produtos, em tratamentos e enfim, tá bom? Então, depilação com cera causa em algumas partes flacidez. Gente, o que eu mais escuto é isso. A depilação, gente, não ocasiona flacidez e não acelera o processo de flacidez de envelhecimento da pele. A flacidez ela ocorre por outras razões, tá? Como, por exemplo, o enfraquecimento das fibras de colágeno, exposição excessiva e desprotegida do sol por muito tempo, ou luzes incandescentes, tabaco e bebidas alcoólicas, consumo excessivo de álcool e cigarros, né? Uma má alimentação e a falta do consumo regular de água, tá? A hidratação é muito importante, tá? Então, a flacidez é o que acontece. O envelhecimento precoce da pele, que ocasiona principalmente por conta da exposição ao sol, né? Ela enfraquecendo as fibras de colágeno, você tem que repor esse colágeno que perdeu. O colágeno é o que mantém a vistosidade da pele. Então, se você não tem aí uma reposição de colágeno, de elastina, principalmente, você vai ter um enfraquecimento, não só a flacidez, mas como celulites, estrias, que são perdas desses componentes, esses nutrientes que o nosso organismo contém, produz, e com a idade, né, vai diminuindo a produção. Então, a gente diminui a produção naturalmente, a gente repõe. Se não tem a reposição, não hidrata a pele, não faz uma esfoliação, não passa um protetor solar, fica muito tempo no sol, abuso da bebida alcoólica, do cigarro, da nicotina, do tabaco e outras substâncias químicas, obviamente que a pele vai sentir, ok? Então, vale aí fazer uma reeducação alimentar, trabalhar mais o consumo de água, né, para hidratar a pele, de dentro para fora, não só de fora para dentro, repor, né, o colágeno, a elastina, né, que são muito importantes para ter a vistosidade da nossa pele, ok? Outra coisa, se depilar no período ou antes do período menstrual é mais doloroso. Sim, gente, isso é verdade. Por quê? No período menstrual e o período que antecede aí o período menstrual, o nosso organismo produz mais hormônios, né? Que na verdade o nosso organismo tem essa transição aí que é muito importante.
Neste período, que tem o descontrole hormonal que antecede e mantém o período menstrual, nós ficamos mais, mulheres, né, nós ficamos mais inchadas, porque nós retemos mais líquido, né? E por estar inchada, a pele estica, né? Então a região onde a gente vai depilar, por já estar inchada, com retenção de líquido, principalmente região íntima, né? Regiões mais sensíveis naturalmente, acaba ficando mais sensibilizada à dor. Então, o que eu recomendo? 10 dias antes e 10 dias depois do período menstrual, para você fazer a sua depilação com mais tranquilidade. Existem produtos, existem ceras, no caso a Spa Depil, existe cera na 3 em 1 que ela diminui a dor, né? Ela tira a sensibilidade à dor, dentre outras coisas que ela também trabalha, a sensibilidade à dor, o medo e outras coisas também. Só que no período menstrual não é recomendável você fazer a sua depilação, não é nem questão de higiene, né? Já é um ponto. Mas para você não sofrer tanto. O pelo ele fica mais resistente, né? Por conta da pele estar retendo líquido ali, o pelo fica mais resistente. Então, mesmo que você já está acostumado a trabalhar, depilar com uma mesma depiladora, com uma técnica que normalmente não sente tanta dor, no período menstrual você vai sentir por conta desse período mesmo, é mais delicado. Não é motivo de doença, mas é um período aí de alerta, tá? Dá para remanejar a sua agenda aí 10 dias antes e 10 dias depois, né? Ou, né? Para você não sentir tanto. Então é verdade que a depilação no período menstrual causa um pouco mais de desconforto, um pouco mais de dor, tá bom? Outra coisa que é verdade, alguns produtos a gente deve evitar de usar, principalmente produtos à base de álcool e óleos minerais, gente. O óleo mineral por si, ele já é perigoso, né? Produtos à base de parabenos, principalmente, porque são cancerígenos, tá? Produtos com parabenos, eles são cancerígenos, tá? Então, o mineral, o óleo mineral, né? Ele faz um entupimento na pele. Também alguns produtos, algumas composições aí, eles também são. Então, vale aí tomar um pouquinho mais de cuidado com esses produtos. Por quê? Eles podem ocasionar irritações ou dificultar a remoção dos pelos da região a ser depilada ou que foi depilada, tá? E também hidratar diariamente essa pele, principalmente após depilação, para evitar que essa pele fique irritada. Tem os outros cuidados que as clientes aqui do espaço também têm que tomar, né? Que eu canso de falar para vocês, meninas, né? As minhas clientes. E as alunas da Adriana também aprendem no curso quais são os cuidados com o home care, que são os cuidados que a gente tem que fazer em casa após e pré-depilação também, para a próxima depilação, ok? Depilação pode encravar os pelos? Mito. A depilação não encrava o pelo desde que, deixa eu explicar aí, a depilação com a técnica correta, com a cera correta, o ponto correto da cera, não ocasiona o pelo encravado. Mais uma vez, o pelo encravado é a pseudofoliculite, é um processo, é uma transição para desenvolver a foliculite. Se a pessoa tem uma disposição a ter o pelo encravado, ela vai ter uma predisposição a ter a foliculite também. O que a depiladora tem que fazer? No pré, no pós, durante a depilação e em casa, a cliente tem os cuidados, né? Pré-depilatório, higienizar super bem a pele, né? Tirar toda a carga bacteriana dessa região a ser depilada, fazer a higienização correta, né? O posicionamento correto da higienização a depiladora tem que fazer, principalmente região íntima, tá, gente? Tem que fazer a higienização e a desbacterização correta, porque não adianta nada a gente fazer individualização de produtos, não ter produtos contaminados, não misturar produtos e tudo mais, e a gente não fazer a higienização correta.
Durante a depilação, a técnica correta, usar cera que seja adequada para aquele tipo de pelo. Por quê? Se eu for usar uma cera hidrossolúvel, que é a base de água, que é uma cera morna, num pelo grosso resistente, obviamente que eu não vou conseguir tirar esse pelo na sua totalidade. O que vai acontecer? Esse pelo ele vai quebrar, né? A gente vai ficar no cotoco. E ele ficando no cotoco, vai ficar ali encravando daqui uns 5, 6 até 10 dias. Quando ele começar a querer crescer, em vez de ele crescer, ele vai começar a ter a dificuldade de romper a barreira pele, ele vai encravar. Então, técnica correta, produto correto para aquele determinado tipo de pele não ocasiona pelo encravado, certo? O que ocasiona o pelo encravado? Falta de cuidado. É a famosa hidratação e a esfoliação que é dali, ó, juntinha com a depilação. Além de que também alguns tipos de esfoliante. Muito vejo algumas profissionais indicarem esfoliantes caseiros, de forma alguma, gente, nunca. No vídeo que eu postei hoje no meu Instagram, né, e tem aqui no canal também, que eu postei hoje no canal, ontem, né, no caso, vai depender do horário que subir esse vídeo, falando sobre a esfoliação e a hidratação, o porquê que é importante, o porquê que a gente tem que tomar esse cuidado pós-depilação principalmente. Não é só para facilitar a depilação, não, mas também para evitar o pelo encravado, a foliculite, né? Além da esfoliação, por que a esfoliação? A esfoliação 3 dias antes, 3 dias depois, não é ou, é 3 dias antes e 3 dias depois da depilação. Não pode esfoliar no mesmo dia, porque a depilação já é uma microlesão. A gente arranca o pelo pela raiz, a gente deixa o poro aberto, então é uma lesão que a gente faz na pele. E a esfoliação, ela remove a camada da pele, e quando a gente passa a cera, a gente também arranca uma camada. Se a gente esfolia no mesmo dia, ou até mesmo na mesma hora que vai depilar, essa pele vai ficar super sensibilizada e ao invés de ajudar, vai piorar a situação aí de uma possível pseudofoliculite ou até mesmo uma foliculite. Então, vai depilar, orienta a sua cliente no atendimento, pré-atendimento, na abordagem da sua cliente, né? Vai oferecer seu serviço, vai prestar o seu serviço, então já orienta ela, olha, para amanhã ou depois eu não tenho, vamos marcar para daqui 3 dias, aí né, hoje ou amanhã você esfolia a região onde você vai depilar, vai hidratando, no dia não usa nenhum produto na região onde você vai depilar, para facilitar, você ter menos dor, ter uma facilidade maior na depilação, e aí você vai ter a sua pele mais hidratada, muito mais suave, né, depois da depilação, e não vai ter esse risco de encravar o pelo, ok? E a hidratação, né, é importante a gente fazer, porque a gente removeu a primeira camada bacteriana da pele, a gente fez uma renovação, então a gente precisa repor o que é bom, né? A hidratação é importante. Lembrando que hidratantes à base de álcool não pode, principalmente depois da depilação. E principalmente tem que utilizar produtos que contenham hidratantes, contenham vitamina E, vitamina C, vitamina E, colágeno, elastina e dentre outros componentes que são bons para nossa pele, ok? E também tem um cuidado, né, gente, com roupas apertadas com atrito, porque a gente esfoliou, a gente depilou, tá ali a pele sensibilizada. A gente usa roupa apertada, além de transpiração, né, a roupa com atrito fica assim, ó, esfregando na nossa pele sensibilizada por conta da depilação. O que vai acontecer? No atrito vai acabar machucando e esse pelo vai encravar. Então isso dói muito, gente, dói muito. Mais do que isso é o próximo tópico, que é a depilação, que é a foliculite. A foliculite dói muito, muito mesmo. Gente, a foliculite, além dela ser
trabalhosa pra gente tratar, ela é muito dolorosa, né? O tratamento é muito complicado, é muito difícil. Então, você depiladora, tenha cuidados com a sua cliente pré e pós depilação, principalmente na depilação. O que ocasiona foliculite na depilação? Contaminação da cera, né? Técnica errada e a falta de cuidado, tá? Então a foliculite, os produtos para foliculite são caros. A medicação para foliculite só médico pode indicar, então só por você ter que passar por um médico já é trabalhoso, porque principalmente por conta da pandemia, médico que não seja para tratar Covid, gente, já aqui pelo menos onde eu moro tá um caos, né? Então a gente tem que evitar o máximo de ter que recorrer a médico, porque nós depiladoras não podemos prescrever, muito menos ficar falando nome de medicação, porque nós não sabemos como que o organismo vai reagir, a gente não estudou para isso, a gente estudou para trabalhar com depilação, não para ficar prescrevendo medicação. A gente sabe qual medicação é melhor, porém nós não podemos prescrever. O que a gente pode indicar é a orientação médica, e o que o médico falar que tem que fazer e aplicar, ela tem que seguir. E tem um produto específico para foliculite, que é o Tend Skin, né? Tem a forma no curso da Adriana, que ela é melhorada, né? Que ela é específica para tratar a foliculite pelo encravado, e dá trabalho, porque tem que ficar no mínimo 30 dias utilizando esse produto, né? O Tend Skin, sem falar dos outros tantos cuidados que tem que ter, que é mais prolongado ainda. Então, vamos entre ficar 3 a 7 dias prevenindo do que ficar 30 a 60 dias tratando. Então, o que é mais fácil prevenir do que remediar, como diz o ditado, certo? Então, vamos para o último tópico, que é depilação com cera pode manchar a pele? Pode. A depilação pode manchar a pele. Por que pode manchar a pele? Como eu já falei, a depilação ela é uma microlesão. Quando a gente faz a depilação, a gente remove junto com o pelo a primeira camada de pele, né? Principalmente para aquela cliente que não faz esfoliação, não faz hidratação, não se protege do sol, e aí vai para a piscina logo em seguida que faz depilação, vai para a praia, né? Vai fazer uma academia, vai puxar um fitness, né? Vai ter uma relaçãozinha basiquinha sexual. Não pode. Então, por quê? Quando a gente faz a depilação, faz a microlesão, certo? A gente forma uma lesão na pele. A gente remove a primeira camada, remole o poro, fica aberto. O que acontece? A pessoa não toma os cuidados bonitinhos, vai pro sol, faz atividade física, vai transpirar, vai proliferar ali uma manchinha ali assim, mas também o que mancha a pele por conta da lesão é a técnica errada. A temperatura da cera muito quente ou muito fria, né? Ceras frias já deveria ter sido abolida, já proibida no mercado a ser vendida. Porque o maior índice de pele manchada por lesão por conta de temperatura é da cera fria, tá? Então, meninas, depilação, a gente tem que saber o ponto certo de cada cera. Por mais que você tenha anos de experiência, cada produto, cada cera, ela tem um ponto certo e uma técnica certa para você estar utilizando. Por exemplo, as ceras da Spa Depil, cada cera tem uma técnica e cada técnica tem um ponto certo para você ser trabalhado. Cada método tem um ponto certo, né? A 3 em 1, ela é 3 em 1. São 3 técnicas que você pode utilizar com uma única cera. Porém, cada uma das 3 técnicas, ela é um ponto certo e uma técnica certa para você não fazer coisa errada e não prejudicar aí a sua cliente, certo? Então, as queimaduras por conta da cera muito quente, volta aí no meu canal, tem um vídeo que eu explico o que é o ponto de domínio da cera, para que tem que ter o ponto de domínio na cera, na espátula ou no TNT ou nos dedos, né?
para você saber aí o que significa a questão do ponto da cera, tá? Além de técnica correta, ponto certo da cera, temperatura certa da cera, os cuidados é indispensável para você não ocasionar uma mancha aí, porque fica feio, gente. E mais do que a foliculite, mancha de depilação é a coisa mais horrorosa que tem de gente tratar. Dá trabalho, a cliente tem muita coisa para fazer em casa, a gente também como depiladora, porque nós que manchamos a gente tem que tomar conta, certo? Responsabilidade e o cuidado com a sua cliente é indispensável para se tornar uma depiladora de sucesso e bem recomendada, ok? Então vamos fazer o nosso trabalho corretamente, ter o nosso diferencial, e o nosso diferencial não pode ser machucando a nossa cliente assim, cuidando, ok? Meninas, eu vou ficando por aqui, né? Ah, outra coisa também que mancha a pele é a exposição ao sol sem o tal poderoso protetor solar. Vai sair no sol, nem que seja 15 minutos, gente, taca protetor solar nessa pele. Principalmente regiões expostas naturalmente ao sol. Braços, pernas, colo, rosto, né? Tem que passar protetor solar. Eu vou trazer aqui para o canal um vídeo sobre protetor solar, físicos e químicos. Qual que é a diferença, qual é a importância de cada um e por que que eu sempre recomendo o uso do protetor solar físico, tá? Então fique ligadinho aí que logo tem vídeo sobre isso. Agora sim, vou ficando por aqui. Deixem aqui embaixo as suas dúvidas. O que vocês acharam desse conteúdo? Se vocês já sabiam sobre esses mitos e verdades, se vocês têm algum outro mito e verdade que vocês gostariam que eu fale aqui para vocês, que eu trago para vocês outros vídeos, outros conteúdos. Não deixe de se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha aí que ajuda a gente a crescer, tá? E não deixem de colocar as suas sugestões aqui no vídeo, ok? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!